Para sempre. Glórias a Deus. Estenda as mãos para o nosso pastor nessa noite. Pai, te bendizemos e nos alegramos pela vida do nosso pastor, pela família dele, a nossa co-irmã em Guaiçara, que também está celebrando o teu nome nesse instante, a tua igreja entregando um aroma agradável a ti. Iremos ouvir a tua doce voz, tudo aquilo que o Senhor ministrou ao coração do teu filho, a mesma unção que está nos lábios dele, permaneça nos nossos ouvidos e sejamos alinhados ao teu querer e à tua vontade, ó Pai. O Senhor tem toda a liberdade de continuar agindo entre nós e através do teu filho como instrumento nessa noite, instrumento de unção, de autoridade e sabedoria em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Tome teu assento adorando ao Senhor Jesus. Somos gratos ao Senhor. Hoje é um momento de festa especial, onde nós iremos celebrar a morte e a morte e a ressurreição de Jesus. E nós somos gratos ao Senhor, porque mais um mês se passou, né, irmãos? Mais um mês se passou e nós podemos dizer até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós nos alegramos pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, por termos a oportunidade de poder celebrar o corpo do Senhor e o sangue do Senhor Jesus sendo derramado na cruz do Calvário. Maior expressão de amor, uma expressão em que o Senhor demonstrou à sua igreja, a mim e a você. E é lindo porque Jesus, ele pensou em mim e pensou em você. Eu fico maravilhado com isso. Jesus, quando vai fazer a oração, intercedendo pelos discípulos, mas ele intercede por mim e por você também. Isso é muito lindo. Queridos, eu mandei uma mensagem no grupo agradecendo aos irmãos, aqueles que têm orado. O meu irmão Júnior, o pastor Júnior, graças a Deus, ele já está em casa. Ele, depois de ficar quase 30 dias internado, por conta de uma infecção que deu no líquido do cérebro, e começou a trazer alguns impedimentos de falar e de andar, o lado direito dele na verdade, mas graças a Deus ele ficou esse tempo todo, porque os médicos estiveram combatendo essa infecção. Havia um risco muito grande de ele vir a óbito, porque ele estava com um dreno externo, e por conta disso há uma facilidade muito grande de pegar uma bactéria, e como é no cérebro, se pega, o óbito é muito rápido. Quem trabalha na área da saúde sabe melhor do que eu. Mas a mão do Senhor forte, né, todo o tempo ali. Semana passada eu estive com ele a semana toda, e foram momentos muito especiais, onde tivemos ali também orando. Mas graças a Deus, essa semana, quinta-feira, ele recebeu alta. Às vezes as pessoas perguntam, e eu quero esclarecer isso, às vezes as pessoas perguntam, o tumor que ele tirou do cérebro, irmãos, não é maligno, saiu a biópsia, é grau 2, os irmãos terem noção, vai até o grau 5, né? Isso, até grau 5, e às vezes, em muitos casos, o grau 4 ainda também não é maligno, para os irmãos terem noção. Então, o tumor que tirou do cérebro é grau 2, e ele não vai precisar fazer quimioterapia, radioterapia, não vai precisar de fazer nada disso. Só que foi uma cirurgia muito agressiva, porque era um tumor do tamanho de um limão, imagine, 9 centímetros, 12 centímetros dentro do cérebro. Então assim, era uma cirurgia de altíssimo risco, onde tudo podia acontecer. Mas graças a Deus, ele está com todos os movimentos, ele está falando perfeitamente, a capacidade de pensar dele, né, continua a mesma, continua o mesmo sonhador, né? Ele é muito sonhador,
ele é muito ousado, e o fato dele também decidir fazer essa cirurgia, isso mostra que realmente ele é ousado. Talvez em outros casos, ele era melhor ficar e ver o que ia acontecer, né? Mas então os irmãos continuem orando. Eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu sei que essa igreja tem orado, essa igreja tem intercedido, e eu agradeço a todo o corpo de obreiros e também a noiva do Cordeiro que tem intercedido. Não esqueça também de orar pela vida do Aparecido Correia. O caso dele é muito delicado, né? Precisa de uma intervenção também dos céus. Aqueles que puderem estar orando, quem puder estar visitando ele, mandando mensagem, é muito importante nesse momento, irmãos. Não deixe de orar pelo vereador Aparecido Correia. Amém? Como nós vivemos esses dias intensamente, porque há quase 30 dias atrás, nós tivemos que levar o meu irmão novamente para o hospital, onde ele não falava nada, e o seu lado direito começou a ser puxado, ficar puxando, e quando nós levamos ele em Barretos, ele teve que ir para a sala de cirurgia urgente. Então você imagina, é muita adrenalina, sempre confiando no Senhor, mas o emocional fica assim muito abalado, e a gente tem que sempre mostrar firme para ele também. Esses dias que estive lá, o Senhor me levou a refletir um pouco sobre sofrimentos, e eu quero pensar um pouco com vocês sobre o direcionamento de Deus para as nossas vidas. O fator mais determinante quando nós enfrentamos alguma adversidade é as ações que nós temos diante desses problemas que se levantam diante de nós. A forma como nós reagimos é que vai determinar o que nós queremos. A Bíblia nos conta histórias e histórias. A Bíblia relata acontecimento de pessoas e pessoas, mas que tomaram decisões muito importantes, e essas escolhas dessas pessoas foi determinante para ela alcançar a vitória dela ou não, porque a forma como eu vou lidar com esses problemas, com essas lutas que eu enfrento, que vai determinar o percurso aonde eu vou chegar. Nós levamos o nosso irmão ali, e nós tínhamos algumas escolhas a fazer. Ou nós confiávamos em Deus, acreditando que Ele estava no controle de todas as coisas, ou nós talvez iríamos nos desesperar, e olhar para o médico, e desesperado olhar para o médico e dizer: faz alguma coisa. Mas irmãos, é muito lindo quando mesmo no momento, no limite das suas emoções, quando você está no limite da sua fé, aonde você fica entre eu confio ou eu estou desesperado, porque você fica numa linha muito próxima, de que você continua acreditando, ou você talvez pende ao desespero, pende talvez às lágrimas, e eu quero falar sobre isso nessa noite. Mas é muito lindo quando você fica no mistério da fé, no mistério da confiança, acreditando, confiando, sabendo que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar, e ele está trabalhando. É muito lindo isso. Então, porque as coisas boas acontecem com pessoas que fazem coisas ruins, mas coisas ruins também acontecem com aqueles que estão servindo ao Senhor Jesus. O sol brilha para todos. A noite, quando ela está clara, ela também vai iluminar
o caminho de todos, mas a forma como eu vou determinar a direção da minha vida é que vai direcionar todas as coisas. A Bíblia nos conta a história de um dos apóstolos, ou de todos os apóstolos. A Bíblia nos conta a história no Evangelho do São Marcos, no capítulo de número 14, e eu quero pensar, talvez não vou ler todos, mas eu vou narrar a história, mas eu quero pensar em alguns personagens, mas o primeiro ponto para nós pensarmos é quando eu vejo o versículo de número 66 do capítulo 14, que diz assim a palavra do Senhor: estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, versículo 67, vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não conheço, nem sei do que você está falando, e saiu para o alpendre. Ele muda o cenário. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. E de novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. E ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Depois eu leio o próximo versículo. Irmãos, Pedro, ele faz algo do que o próprio mestre havia dito. Ele nega ao Senhor Jesus. E o que eu quero pensar com os irmãos é exatamente isso. Porque diante do sofrimento, diante de algumas ações que nós temos, nós poderemos talvez tomar algumas atitudes. Ou eu reconheço aquilo que eu fiz, que entristeceu o coração do Pai e me reconcilio com Ele. Ou talvez eu possa fazer como esse próprio apóstolo começou a fazer lá na frente. Jesus vai tratar dessa questão com Pedro. Mas nesse primeiro momento, versículo 72, diz assim, e sempre quando eu leio me traz um certo temor no meu coração. Porque o verso 72 diz assim: e logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. A minha preocupação no choro é uma só. O choro em si só faz parte da vida. Quem aqui talvez já não derramou lágrimas diante de um problema muito difícil que você enfrentou? Quem aqui que não derramou lágrimas diante de uma enfermidade muito difícil na família? O choro faz parte, porque nós temos emoções, nós temos sentimentos, e o choro faz parte da nossa vida. Mas existe uma questão: ficar sentado, chorando, se lamuriando, é que é o problema. Porque a pessoa, quando vê, observa e olha para o cenário da tua vida, e olha talvez para as escolhas que ela fez para a sua própria vida, que trouxe prejuízos muito grandes. Se você ficar sentado e chorando, se lamuriando, você jamais vai conseguir ter a vitória que você espera. Então entenda uma coisa: diante dos sofrimentos da nossa vida, nós temos algumas reações, e muitas das vezes nós poderemos ter reações negativas. E a primeira reação negativa que eu vejo em muitas circunstâncias é ficar sentado e ficar chorando. Alguns dos irmãos aqui já conhecem esse testemunho que eu vou falar. Mas no ano de 99 foi um ano muito difícil para mim, um ano de decisões para a minha vida, um ano onde o meu filho havia nascido e eu estava desempregado e eu necessitava muito de um emprego. E eu comecei a participar de um processo seletivo
pelo Unibanco em Campo Grande, morava em Três Lagoas para ser um dos gerentes do Unibanco em Campo Grande. Para não entrar em detalhes, eu passei por um processo de 4 semanas. Na segunda-feira fazia o processo seletivo e na sexta-feira saiu o resultado. E por 4 semanas eu não tinha nem condições de vir para Três Lagoas, porque não tinha dinheiro. Porque na sexta-feira saiu o resultado, então eu tinha passado para a próxima fase. Não dava para voltar para casa. E aquilo, quando chegou na etapa final, a etapa da entrevista com o diretor de São Paulo, e aí eu fiz a entrevista e depois eu voltei na segunda-feira. E quando, naquele dia, o gerente geral da agência, ele olhou para mim e disse assim: Marco Aurélio, eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Naquele momento, eu me lembro até hoje, irmãos, naquele momento eu só olhei para Deus e eu já sabia o que ele ia dizer. Eu só olhei para Deus e disse assim: Senhor, não me deixe chorar na frente desse homem, é só isso que eu peço. O que vai acontecer depois, não me importa, mas eu só peço ao Senhor, não deixe eu chorar aqui na frente desse homem. E ele olhou para mim e disse assim: Marcos, você foi escolhido para trabalhar na vaga como gerente aqui do Unibanco, gerente adjunto. Mas eu não posso te contratar porque justamente naquela semana, no final de semana, para o início daquela semana, o dólar estava a 1 por 1, 1,3, e naquela semana o dólar estourou, foi para quase 1,5, houve uma crise do dólar naquela semana, e o gerente olhou e disse assim: e eu não posso te contratar, porque toda a contratação de todas as agências do Unibanco foi suspensa. Se eu te contratar, amanhã está eu e você na rua. Eu agradeci, aí vem aquela conversa de camaradagem, não, a gente entra em contato, aquele negócio todo mundo aqui já sabe, e eu saí. Quando eu saí do Unibanco, na época não havia porta giratória, era a porta que se fechava, a porta se fechou, ali eu desabei a chorar. Chorei copiosamente, e enquanto eu andava pelas ruas, a rua Cândido Mariano de Campo Grande, e eu desesperado pensando: meu Deus, como que eu vou falar para minha esposa? Como que eu vou ligar para ela e dizer: olha, eu passei, legal, mas estou desempregado ainda. E eu necessitava muito daquele emprego, eu acreditava que aquele emprego era meu. Eu tinha convicção de que aquele emprego era meu. E aí eu comecei a andar, as pessoas passavam por mim, pensa num homem chorando. Eu chorava copiosamente. E ali naquele momento, quando eu chorava, eu comecei a ouvir vozes diante da minha mente. Parece que o inferno naquele dia aproveitou do maior momento de fraqueza da minha vida e começou a trazer palavras na minha mente. Você não vale nada, você é melhor morto do que vivo, você tem mais valor morto do que vivo, porque a tua esposa está lá naquele quartinho, porque ela está casada com você, porque a hora que você morrer, a sua esposa, ela não vai ficar aqui, a sua esposa vai para a casa dos pais dela, e lá o teu filho vai ser criado como um príncipe. E aquilo foi muito terrível para mim, porque era verdade, aquilo era verdade. Aí quando os demônios começaram a falar na minha mente: por que você não tira a tua vida? Por que você não acaba com a tua vida? E quando eu me dei conta, eu estava caminhando justamente para onde passava o trem, passava dentro de Campo Grande nessa época. E quando eu me dei conta mais ainda, eu ouvi a buzina, né? O trem sempre quando ia passar por dentro da cidade, ia buzinando. Nós aqui, os linenses, sabem bem o que é isso. E aí naquele dia eu me sentei no meio-fio e chorei copiosamente. É isso que eu quero pensar com vocês. Chorar em si faz parte da vida. Mas naquele dia, a minha reação diante aquelas mentiras de Satanás na minha mente, aonde eu por pouco não tirei a minha vida, se não fosse o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e mudar e fazer com que eu enxergasse o que realmente estava acontecendo. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei ali sentado chorando. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei ali com muitas lágrimas no rosto, mas existe uma verdade: eu me levantei. E eu me levantei, o cenário ainda continuava do mesmo jeito. Eu ainda tinha que encontrar com a minha esposa. Eu ainda tinha que dizer para ela: amor, não foi dessa vez. Mas eu tinha uma certeza de que aquele que começou a boa obra, ele estava no controle de todas as coisas. E quando ele está no controle de todas as coisas, não importa o que está acontecendo, o que importa é o que ele vai fazer.
O que importa é o que Ele vai fazer. Algumas semanas depois, para a glória do nome do Senhor Jesus, eu passei por um outro processo seletivo para trabalhar na Xerox do Brasil, onde o Senhor me abençoou grandemente na região que eu trabalhava. E para a glória, eu falo isso para a glória do Senhor, porque eu não sou tão inteligente assim. Talvez se você estivesse passando por um processo seletivo, aonde é distribuído para você montar uma empresa, para um ele teve que vender um barco afundado, para outro teve que vender palito de fósforo riscado, eu não lembro de todos, porque nós estávamos em 8 pessoas, mas para mim, eu tive que vender uma dentadura usada. Irmãos, e para a glória do nome do Senhor, as horas se avançam, eu não quero entrar em detalhes. Talvez aqui pense, será que você teria habilidade suficiente de vender uma dentadura usada para alguém? É muito difícil. Mas para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso é fichinha. Porque eu entrei dentro da Xerox do Brasil, aonde eu entrei lá, todo mundo olhando para mim, dizendo, e aí dentadura usada? Sabe por quê? Eu fui o único representante da Xerox do Brasil, no estado do Mato Grosso do Sul, e no Brasil, que conseguiu vender a dentadura usada para o diretor-geral da Xerox do Brasil de Curitiba, para o gerente administrativo de Campo Grande, e para o gerente de vendas de Campo Grande, para a glória do nome do Senhor Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus que tem o controle de todas as coisas. Então chorar faz parte da tua vida. Talvez hoje, nesse domingo, você teve talvez alguns momentos de lágrimas, mas eu quero te dizer, você veio a este lugar para adorar ao Senhor, o nosso Deus, e Deus está dizendo para você, Ele está no controle de todas as coisas. Então continue buscando, não fique tendo essa reação negativa, espírito de autocomiseração, espírito de autopiedade, nem dizendo que você não vai conseguir. Eu vim aqui como profeta do Senhor, para ministrar sobre a tua vida, que você vai conseguir, você vai vencer, e esse problema, que está talvez trazendo algumas tristezas para o teu coração, vai chegar o tempo de cantar, vai chegar o tempo de adorar ao Senhor, mas para isso você tem que permanecer firme. Vale um amém? Outro ponto que eu quero pensar com os irmãos, muitas das vezes diante dos problemas, nós podemos reagir como fez um dos profetas que a atitude dele é muito estranha, mas é o profeta Jonas. Lá na frente nós sabemos, Jonas é o único profeta que fica indignado com a conversão de uma nação. Enquanto nós estamos aqui lutando, enquanto nos alegramos com a tua presença, mas eu não quero entrar nessa questão, apenas na questão de quando Deus fala com ele, com Jonas, ele toma uma atitude, ele foge do chamado de Deus. Sabe o que eu penso com isso? Eu penso que muitas das vezes, na nossa caminhada de fé, quando vem os problemas, é ou não é? Primeira coisa que vem às nossas mentes, ir para a igreja por quê? Orar por quê? Ler a Bíblia para quê? Falar de Jesus para quê? Olha como está a minha vida, olha como está a minha situação. Não é assim, irmãos? Enfrentamos esses dilemas, enfrentamos essas lutas, e muitas das vezes nós podemos fazer como Jonas, que ao invés de ir para a cidade de Nínive e pregar e executar a missão que Deus havia lhe dado, ele foge. E há muitas pessoas fugindo do seu chamado. Há muitas pessoas que Deus tem um plano muito lindo aqui. Há muitas pessoas que Deus tem um propósito muito lindo. E estão fazendo como Jonas, embarcando no navio e fugindo para Tarsis. Então eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, se você está fugindo do chamado do Senhor, se você está fugindo do plano de Deus para a tua vida, volte agora, porque senão Deus vai levantar uma tempestade lá na frente, e você vai ser lançado em alto mar, e um grande peixe vai vir te pegar, e te trazer para o lugar aonde Deus quer te trazer. Sabe por quê? Porque Ele tem pressa no chamado dEle na tua vida, e há uma urgência. Então em nome do Senhor Jesus, se você tiver que confessar até quando, você às vezes vai adiando, se você tiver que confessar algo da tua vida, diante da autoridade aqui da igreja, não tenha vergonha, faça isso.
Discipulado, irmãos, é isso. O lindo no discipulado é isso. Por quê? Porque nós aprendemos a abrir mais ainda os nossos corações. Isso faz parte do crescimento espiritual. Isso faz parte da caminhada de fé. Então, em nome de Jesus, eu não sei do que você tem fugido, mas se o Senhor trouxe esse ponto aqui para nós, é porque há pessoas aqui que estão fugindo. Em nome de Jesus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu irmão teve uma missão para enfrentar. Uma das coisas que eu admiro muito no meu irmão é isso. Porque quando ele começou a passar pelas primeiras entrevistas e uma série de exames, o médico abriu o verbo para ele. Eu penso que talvez se fosse eu, acho que eu deixaria acontecer. Eu não sei se eu mexeria no que estava quieto, não. Deixaria quieto. Mas o meu irmão olhou e falou assim: se eu tenho que enfrentar isso, se eu tenho que passar isso, então vamos passar, porque eu quero viver coisas maiores do Senhor na minha vida. E o meu irmão sempre buscou isso, sempre confiante. Não importa o diagnóstico, porque o médico disse assim: olha, sequelas vai ter. Você pode morrer, você pode ficar sem falar, você pode perder a memória por um certo tempo, você pode talvez perder o lado direito seu todinho, ficar paralisado. E começou a descrever uma série de fatores. E aí, quando ele sai do centro cirúrgico, no dia seguinte, ele não volta a falar. Ele vai falar 3 dias depois. Mas quando ele não fala, o médico vem tentando nos confortar. A família toda estava lá. E ele dizia assim: olha, tenha paciência, porque no período de uns 6 meses ele volta a falar. 3 dias depois, o médico estava na Alemanha, ele voltou a falar. O amigo dele ligou para o médico que estava na Alemanha, e o médico, o diretor do hospital de Barretos, da neurocirurgia, olhou para esse amigo dele e disse assim: é milagre. Sabe por quê, irmãos? O Deus ao qual você serve, Ele tem pressa na obra dele na tua vida. Então creia no milagre de Deus. O que o Espírito Santo ministrou no meu coração, irmãos, para ministrar para cada um dos irmãos que aqui estão, é que muitos estarão vivendo milagres, como tem sido ministrado aqui já nesse altar. Mas em nome de Jesus, não fique apenas sentado, derramando lágrimas. Você pode até chorar, mas se posiciona de pé, fique de pé. O Senhor, certa feita, ao falar com o profeta, disse assim para ele: põe-te em pé, porque eu vou falar contigo. O Senhor não fala com quem fica deitado, o Senhor não fala com quem foge. O Senhor manda nesta noite: se coloque de pé, porque eu vou ministrar no teu coração. É a palavra do Senhor. Não fuja do sofrimento, não fuja das lutas, não fuja do teu chamado. Atende o chamado do Senhor, porque o Senhor tem pressa. Amém? Mas muitas das vezes nós não fugimos, mas muitas das vezes nós nos escondemos. E nos escondemos dentro da própria igreja, participamos dos cultos, adoramos ao Senhor, enquanto a missão está acontecendo, as coisas estão acontecendo, mas nós estamos nos escondendo. A palavra do Senhor nos conta da história de um dos maiores profetas. E ele, quando fez uma grande missão na tua vida, desafiou os profetas de Baal, e todos nós sabemos. Mas depois, ao receber uma ameaça de morte, ele se desespera e ele se esconde. Irmãos, quantas pessoas estão se escondendo do seu chamado? Quantas pessoas estão fugindo do seu chamado? Quantas pessoas estão desesperadas? A Bíblia nos conta, irmãos, e Mateus, o evangelista Mateus, nos conta essa história bem interessante. Mateus capítulo 26, e eu vou ler apenas o versículo de número 56, diz assim a palavra do Senhor. É muito lindo isso. Quando Jesus, ele está sendo preso, o versículo 56 do capítulo 26, diz assim de Mateus: mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, olha que cenário triste, irmãos. Olha que cenário desesperador. A parte final do versículo diz assim: então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Todos. Não foi um nem outro, não, foram todos. Todos
os discípulos. E Lucas, no capítulo 23, versículo 49, diz assim: todos os conhecidos de Jesus, é triste isso, irmãos. Todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe, vendo estas coisas. Há muito cristão se escondendo diante dos seus sofrimentos aqui. Essa igreja, Deus tem dado um direcionamento específico, e muitas das vezes as pessoas estão se escondendo. Eu não sei do que você tem se escondido, talvez de uma situação que aconteceu na tua família, e você simplesmente camuflou aquilo, e está tocando a tua vida. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Se você está escondendo algum sentimento acerca da tua família, em nome de Jesus, libera o perdão ainda hoje, porque o Senhor tem pressa em ministrar na tua vida, o Senhor tem pressa em te usar, o Senhor tem pressa em trazer para o seu chamado, para a missão que Ele tem na tua vida. Mas há muitos que estão escondendo. Irmãos, é muito sério esses 2 versos que nós lemos. Jesus está sendo preso, Jesus está ali levando para julgamento, mas a Bíblia diz que todos se esconderam. As mulheres ficaram de longe, só olhando, sabe aquele negócio, tipo assim, vamos ver aonde vai dar esse negócio aí, sabe às vezes como o cristão está dentro da igreja, as coisas estão acontecendo, e fica, vou ver no que vai dar esse negócio aí, se o negócio avançar, aí eu entro no meio. Ei, o Senhor tem algo para te dizer, que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. E o chamado que o Senhor tem com a tua vida é grande. E o Senhor vai fazer desta igreja algo grande. Sabe por quê? Porque há promessas de Deus sobre este lugar. Há promessa de Deus sobre a tua vida. E se você está aqui é porque você faz parte do plano de Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, há muitas pessoas que estão desistindo do chamado, Senhor. Outro ponto para nós pensarmos, além de que as pessoas estão cada vez mais sentando, chorando, fugindo da presença do Senhor, se escondendo, há muitas pessoas que já não acreditam mais em Deus. Ou melhor dizendo, não acredita mais que Deus tem poder para realizar milagres. Às vezes até acredita que existe um Deus todo-poderoso que vai voltar um dia, vai buscar a sua igreja, mas às vezes você não está crendo mais em milagres. A Bíblia nos conta a história do povo quando saiu do Egito, e quando Deus operou aquele cenário lindo, as 10 pragas, Deus confrontando os deuses pagãos lá do Egito, e acontecendo aquelas coisas lindas, até que o povo sai do Egito, e agora eles estão caminhando pelo deserto, só que o plano de Deus ainda não havia sido concluído, e então agora Faraó vem com todo o seu exército, com a faca até nos dentes, né? Um ditado bem popular, com a faca nos dentes, vem doido para poder aniquilar, acabar com o povo. E mediante o primeiro problema, primeira dificuldade que eles enfrentaram, porque atrás o exército, e à frente um obstáculo maior ainda, e agora o que fazer? Vamos nos entregar para ele, dizendo, olha, nós vamos voltar e ser escravos, ou nós vamos tentar nadar aqui, ver quem conseguir atravessar, beleza. Mas a Bíblia nos fala, irmãos, que o povo está desesperado. Moisés então ora a Deus, e Deus olha para Moisés e diz assim, Moisés, é para marchar, meu amigo, é para avançar. Sabe por que muitas das vezes nós estamos parando? Porque o inimigo de repente preparou algumas ciladas diante de nós, e nós estamos olhando para o problema, e estamos deixando de olhar para o problema e entender que existe um Deus que tem o controle, que sabe o que fazer na minha vida e na tua vida, e que a obra dele vai ser completa. Irmãos, em nome de Jesus, hoje à tarde eu saí com meu filho Pedro e comecei a contar para ele um pouco da minha história. Falei, filho, está vendo aqui, filho? Aqui foi onde o pai começou. Está vendo aqui essa outra casa? Aqui foi onde o pai morou logo quando chegou aqui. Está vendo aqui esse outro lugar? Aqui foi onde o pai. E eu comecei a mostrar para ele, para quê? Porque a nossa história, irmãos, vai ativar a fé
nos nossos filhos, porque você tem uma história. Se você está sentado aqui nesta noite, ouvindo essa palavra de Deus para a tua vida, é porque você tem uma história linda, que ainda está sendo contada pelo nosso Deus. E Deus está dizendo para mim e para você, que Ele vai nos dar vitória, ainda mais ainda. Se você acha que já desfrutou de grandes vitórias, eu quero dizer, o Deus ao qual você serve, Ele vai fazer muito mais. Hoje pela manhã na escola bíblica, enquanto eu ministrava para os jovens, eu dizia exatamente isso. Esse ano eu completo 34 anos que eu sou batizado nas águas. É tempo, irmãos. E eu dizia para os jovens ali, nenhum de vocês aqui não tem a idade de batismo que eu tenho. Mas sabe qual um dos nossos gigantes que nós enfrentamos quando nós vamos alcançando muito tempo de batismo? É que nós podemos sofrer alguns pensamentos e achar que nós já vivemos tudo com o Senhor, achar que você já viveu o melhor momento de comunhão com Deus, achar que você já participou do melhor culto da tua vida, com a glória de Deus, com uma manifestação muito especial. Talvez você é tentado a achar que agora você só está esperando a volta de Cristo e pronto. Mas o apóstolo Pedro, escrevendo a sua epístola, diz assim, a multiforme graça de Deus. Sabe o que a palavra do Senhor nos fala? Que o teu Deus, Ele é o princípio e é o fim. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Sabe o que é isso, irmão? Se você acha que viveu, né, o ponto máximo de comunhão com o Senhor, eu quero te dizer, eu quero ser mais uma vez um instrumento de Deus, que a tua fé nessa noite seja ativada mais ainda, porque você vai viver coisas maiores. E é aqui neste lugar ainda. Sabe por quê? Porque é um tempo necessário do Senhor sobre a tua vida. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes você pode estar sendo tentado a estar chorando, mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Chorar, irmãos, faz parte da vida. Chorar faz parte. Não tenha vergonha de chorar. Não tenha medo de chorar. O que você não pode fazer é ficar prostrado, sentado, achar que tudo acabou. Então, em nome do Senhor Jesus, se você talvez tenha estado prostrado, o Senhor me trouxe aqui nesta noite com essa palavra da parte de Deus para o teu coração, para dizer que você ainda vai viver coisas maiores do que você já viveu com o Senhor, porque o nosso Deus tem pressa, porque Ele vai voltar. O fato de estarmos participando aqui do corpo e do sangue do Senhor Jesus, é porque nós estamos anunciando que Ele fez uma promessa, e a promessa que Ele fez é a seguinte: olha, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, e eu e você somos a noiva de Cristo. Então, em nome do Senhor Jesus, pare de ficar sentado, pare de ficar prostrado, pare de ficar fugindo dos seus problemas, em nome do Senhor Jesus. Pare de fugir. Olhe para o teu problema e diga que você serve a um Deus grande e todo poderoso, que tem todo o controle nos céus e na terra. Para de se esconder do chamado de Deus na tua vida. Você tem um chamado, e às vezes você está tão desacreditado de tudo e de todos, mas o Senhor trouxe nessa noite para dizer: olha, pare de se esconder, né? Que você possa desempenhar o chamado de Deus para a tua vida, que você possa atender o chamado de Deus para a tua vida. E um ponto principal que eu quero ministrar nessa noite aqui: talvez você está desacreditado, achar que Deus, Ele vai voltar, vai buscar a sua igreja, de que Deus abençoe o irmão, mas acerca do problema que você está enfrentando, você acha que desse problema você não vai ter vitória. Em nome de Jesus, que essa mentira caia por terra em nome de Jesus, e nós vamos orar, e o milagre de Deus vai acontecer na tua vida, para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo. Então não se esconda mais. Os discípulos e todos que conheciam a Jesus ficaram distantes, mas em nome de Jesus, o Senhor fala ao teu coração. Ele fala, Ele revela isso
ao meu coração, Ele fala ao teu coração que Ele tem algo grande. Talvez você está achando que não tem mais jeito, mas o Senhor está dizendo: eu continuo no controle de todas as coisas.